como aumentar a sua frequência. Vamos trabalhar isso hoje? A ideia aqui é o tarô trazer uma questão para a gente poder refletir, o tarô e os oráculos, que através de uma reflexão, de um entendimento do jeito que a gente vê aquela questão, uma visão de mundo, uma crença, como a gente está se comportando em relação àquela questão, o quanto a gente está se abrindo ou fechando, o quanto a gente está se negligenciando, enfim. Através de uma mensagem que possa fazer com que a gente entenda e que o jeito que a gente vive a vida, lembrando que somos responsáveis por tudo na nossa vida, exatamente tudo, inclusive a nossa frequência, o que a gente pensa, as coisas que a gente pensa, como a gente está se nutrindo a nós mesmos. A gente fala sim querendo falar não. Percebe? Através da mensagem e através da reflexão que a mensagem vai trazer, que a gente possa entender um pouco sobre isso. E, gente, como uma boa estudante de física quântica há muito mais de 10 anos, garanto para vocês que às vezes alguns insights, algumas voltas para si mesma, sabe quando a gente volta para nós e a gente relembra de quem nós somos, do que nós queremos, acesso a níveis de consciência do nosso processo, através de uma expansão de consciência, de uma reflexão, a gente acessa um nível mais expansivo, de uma camada mais expansiva nossa. A gente, na hora, dissolve muita coisa. Vai dissolver tudo? Claro que não. É um trabalho diário de você se cuidar, de você se olhar, de você manter os teus rituais, inclusive. Eu tenho prometido nas leituras e tenho pensado em uma maneira de trazer algum tipo de vivência, algum tipo de troca aqui com vocês, pra gente trabalhar a presença. Tem que começar daí, tá? Se você começar trabalhando a presença, você vai conseguir iniciar o processo de cura em muitas questões. Enfim, voltando aqui ao nosso vídeo, esse vídeo tá na playlist Expandindo, Refletindo e Expandindo, que é esse objetivo. Então lá tem vários temas, depois se você quiser dar uma olhadinha lá, conferir. E eu cheguei a fazer, num dos temas que tá lá, dessa maneira um pouco mais dinâmica, com 5 opções. E eu trouxe para cá essa mesma ideia de uma mensagem mais dinâmica. E, inclusive, você pode escolher mais de uma opção, se fizer sentido para você. Porque são camadas. Se você voltar aqui nesse vídeo daqui 4 meses, 3 meses, 1 ano, 1 dia, 3 dias, você vai estar diferente. Você vai entender algo a mais. Você vai acessar algo a mais. Você é essa pessoa que quer ser autêntico, autêntica, que quer caminhar nessa vida dominando a própria vida, os próprios passos. Então, vem fazer parte deste canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, vem comigo. Se você já é inscrito, que bom ter você aqui. Bora trabalhar isso aqui. Espero que seja muita contribuição para vocês. E aí é o seguinte, eu vou te mostrar 3 opções. É o automático das 3 opções que a gente sempre costuma fazer aqui. Eu vou te mostrar 5 opções. E eu sempre, gente, deixo a minutagem para vocês irem direto para a opção que vocês escolherem, certo? E aí você pode escolher, veja como faz sentido para você escolher. Você vai olhar os números da minutagem, você vai pelas cores, você vai pelo tamanho das pedras, o que vai fazer sentido aí para você. Deixa eu explicar o que vai acontecer antes de eu te mostrar as opções. Eu vou te mostrar as opções e, na sequência, eu vou distribuir os montinhos para cada opção, para depois trazer a mensagem das opções. Nesse momento,
depois que eu mostrar as opções para você, você tem a escolha. Você quer ficar comigo enquanto eu embaralho as cartas? Eu geralmente faço uma meditação, uma oração, o que vem aqui no momento. Às vezes sai alguma coisa na questão do canalizado mesmo, de acessar o campo, né? Eu já vou acessando as energias do campo, então já vai saindo alguma coisa aqui no canalizado, tá? Ou você pode pular essa parte, se você não tiver tempo, e ir direto para a opção que você escolher. Combinado? Então vamos lá. Essa daqui é a nossa primeira opção. Como aumentar a sua frequência? Essa é a primeira opção. A segunda opção a terceira opção, apesar de não parecer, é um quartzo rosa, tá? Aqui no vídeo tá bem branquinha, mas é um quartzo rosa por conta da luz. Eu tô com uma luz neon aqui hoje. A quarta opção. E a quinta opção. Escolha a sua opção ou as opções. Você pode, a partir de agora, ir direto para a opção que você escolher ou participar aqui comigo da distribuição das cartas e do embaralhamento, certo? Bora lá, então. Eu vou começar com este oráculo aqui. Deixa eu colocar esse aqui. Esse aqui. Eu vou começar com esse. Vou já distanciar as pedras. Peraí, gente. Para distribuição das cartas, que esse oráculo ele é bem grandão, né? Então tem que caber aqui as cartas. Bora lá. Acho que vai dar. Então vem comigo se você tá aqui nessa parte, né? Eu tenho sentido muito a necessidade de iniciar os meus embaralhamentos ou os inícios das minhas conexões comigo mesma em relação aos meus rituais, antes de tirar as minhas cartas, tá? Então, por exemplo, antes de fazer essa tiragem, trazer essa tiragem aqui pro canal, eu fiz pra mim. Então, eu tenho sentido, né, essa necessidade de trazer tipo uma oração. Por que tipo uma oração? Porque, gente, é como se eu estivesse falando comigo mesma, sabe? Orando pra mim mesma. E aí, então, vamos ver como vai sair hoje. Mas é mais ou menos assim. Eu sou forte. Meu corpo é forte. O meu corpo tem uma sabedoria infinita, divina, grandiosa, que sabe o momento certo das coisas. Inclusive, nessa sabedoria divina, o meu corpo sabe me indicar quando é hora de ir embora, quando é momento de deixar pessoas irem, sabe? Meu corpo, ele tem uma sabedoria infinita que, inclusive, é capaz de se curar. Se você acredita, se ressoa lá no fundinho do seu coração, lá no fundinho da sua alma. Se ressoa pra você também, porque pra mim, gente, pra mim faz muito sentido. Faz muito sentido o meu corpo ter a capacidade de se regenerar. Qualquer órgão, qualquer pedaço, qualquer questão, tá? Faz muito, 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 muito sentido. E aí, se pra você não ressoa, eu te convido então a fazer um exercício agora comigo. Visualiza uma chama violeta. Tá? Lembra como é uma chama de fogo, uma chama do fogo. E visualiza uma chama violeta que começa nos seus pés e que, ao subir em direção ao seu corpo, às suas pernas, ao seu joelho, à sua coxa, essa chama violeta ela vai subindo
e ela vai subindo até ela passar por todo o seu corpo. A chama violeta, ela é chamada transmutação. Ela tem o poder de transmutar qualquer coisa que está negativa, doente, algo positivo, curado. Depois que você visualizou essa chama violeta por todo o seu corpo, você vai visualizar você envolto por uma bolha dourada. Essa bolha dourada, ela vai te proteger. Na verdade, você tem o domínio. Você tem o domínio de escolher e decidir o que entra nessa bolha dourada e que, consequentemente, chega no teu corpo e o que sai. Você é dona e criadora dessa bolha dourada, é você quem decide. Então, se agora, neste momento, você que está acompanhando aqui comigo, veio algo na sua mente que você deseja não manter nessa sua bolha dourada, agora é o momento de você olhar para essa coisa, seja lá o que for, pessoas, cores, sentimentos, doenças, o que for, não se limite. Você vai olhar para isso e você vai dizer: eu te vejo, você não tem poder aqui, saia. Visualiza essa pessoa, cor, coisa, sei lá, saindo dessa bolha dourada e não tendo mais permissão para voltar. Gente, foi planejado? Tudo isso que eu falei pra vocês não foi, tá? Não foi mesmo. Foi aqui quando eu iniciei a meditação, ela foi vindo na minha cabeça, na minha mente, eu fui deixando, né? Eu fui permitindo que ela fosse acontecendo e ela aconteceu. E aí me veio de falar pra vocês que já é uma meditação que vai te ajudar a aumentar a tua frequência, tá? Ela não veio à toa, ela não veio neste momento. Se você me acompanha aqui no YouTube, se você não me acompanha, você pode conferir assistindo os meus vídeos. Eu não fiz isso ainda, essa meditação ela não existe, ela realmente apareceu agora, tá? Pra vocês, é um presente pra vocês. Ela é pra gente também aumentar a nossa frequência, tá? Ela ajuda nessa, é um ritualzinho, se fizer sentido pra você, veio como um presente pra nós, tá bom? E aí, então, bora começar. 13h37, pra você que escolheu a primeira opção, que é essa pedra aqui, vamos lá para a sua mensagem. Antes de eu começar, eu espero não esquecer de falar isso em todas as opções, mas se você veio direto pela minutagem, acabou que aconteceu que veio uma meditação que foi muito interessante, que pode ser muita contribuição. Eu senti que ela veio como um presente, ela pode ser contribuição também para ajudar no aumento da tua frequência, para que você faça ela antes, se sinta um pouco mais limpo, livre, para poder então trabalhar a questão que o tarot pode trazer ou qualquer outra questão, tá? Que for necessário, que você sentir que for necessário. Já vou começar a passar as primeiras coisas que chegam para mim conforme eu vou vendo as cartas, tá? Eu vi aqui então uma carta de equilíbrio que fala sobre a estabilidade
o equilíbrio, que a própria carta chama equilíbrio, né? Ser importante. Só que assim que eu vi a segunda carta, me veio a seguinte questão. Tem uma tentativa de manter o equilíbrio ou tem uma falta de manter o equilíbrio? É que pode ser que tenha uma tentativa de manter o equilíbrio, mas também pode ser que não tenha, tá? Eu vejo essas duas questões. Veja o que faz sentido para você e o que se encaixa para você. Que pode estar sendo, se você ainda não teve clareza de que o equilíbrio é o portal para te ajudar a aumentar a sua frequência, pelo menos agora, você vai ter essa noção em algum momento, tá? Tem uma fundação muito rígida. Então, percebe que pode ter uma tentativa, mas também pode ser que você ainda não teve essa percepção de tentativa. E aí, percebe que eu fico nisso? É ou não é? Tá tentando ou não tá tentando? Essa energia, ela tá vindo da carta da força. Que é às vezes até inconsciente, tem um esforço, vamos aproveitar o próprio nome da carta da força. Tem um esforço, tem uma força. Então tem inconsciente talvez inconsciente talvez, de que algumas coisas que você se apegou, e aqui essas algumas coisas podem ser várias coisas, você vai precisar fazer uma reflexão para tentar entender. Aonde na sua vida você sente que você não consegue trabalhar essa flexibilidade, este equilíbrio, encontrar este meio termo, a paciência de trabalhar essa flexibilização, espaço para renovar. Porque tem um apego. O 4 de ouros, ele fala do apego. Tem aqui um possível apego na matéria. E esse apego na matéria pode ser qualquer coisa material que você não quer abrir mão. Um trabalho que você tem receio de abrir mão, mas no fundo você quer. Tem algo gritando dentro de você, mais entrega, mais um saborear a vida, um se nutrir com o que se tem e ao mesmo tempo permitindo receber também da vida, permitindo se entregar nos dias. Tem um apego. Percebe? Entende o que eu quero te dizer? Olha, gente, eu não tinha percebido. O equilíbrio saiu aqui de novo. Tá? Só que olha que interessante, né? Essa carta, ela vem trazendo uma mensagem que é o que precisa ser trabalhado. E aqui é como você está em relação ao que precisa ser trabalhado. Firme, forte, enraizado, fixo. Não é enraizado, aqui é fixo, fixado. E aqui eu tenho a sensação de que essa rigidez, esse apego que você não quer abrir mão, te traz um esforço gigantesco para montar essas pedras, como se você tentasse. Aí vem esse esforço que a gente estava falando, mas nunca dá certo, sempre cai. Porque talvez você esteja tentando encontrar a flexibilidade, o equilíbrio, ou precisando encontrar a flexibilidade e o equilíbrio num lugar diferente do lugar que você está apegado, das pessoas, das coisas que você está apegado. Sabe aquela coisa? Olha aqui o 3 de paus pedindo para você olhar, ter um olhar mais expansivo para frente, adiante, além da onde você tá. Não é para você olhar para onde você tá, é para você olhar para além. O que tem além, lá no horizonte, entende?
E aí, quando a gente chega no teu aprendizado, que a gente já tá falando que é sobre olhar além do que se tem aqui, porque o que se tem aqui tá fazendo com que você não enxergue o que você precisa ver, tem essa harmonização. Então, o equilíbrio, ele vem aqui pedindo a integração, a harmonização. Aí ele vem como yin e yang, masculino e feminino, coexistindo juntos, em harmonia. E aí, eu vejo esse pendurado, né, pedindo pra você... Eu acho que ele vem assim, ó, pra finalizar aqui a opção de número 1. Eu senti essa vibe com as disposições da carta, né, aqui é o que tá no teu campo. Você vai tirar um peso das suas costas. Ele traz uma leveza pra mim, da onde ele tá. Tá pesado agora. Mas se você olhar além, buscar olhar além do que você tá resistindo em segurar e fica, mas tem algo além, mas sabe? Você vai perceber que você vai precisar se comprometer sim com algumas coisas quando você harmonizar, quando você trazer equilíbrio. Você vai ter sim que se responsabilizar por algumas coisas, ter que agarrar algumas coisas, como se você tivesse que... Não vai ser as 1000 maravilhas, mas vai ser menos pesado, vai ser mais leve, porque quando você se comprometer com essas coisas, regaçar as mangas e ir se comprometer com essas coisas, aí aqui sim você vai ter um entendimento, porque o pendurado, ele tem um entendimento, quando ele se pendura, do que você precisa ter. Do que você precisa receber ali naquele momento. Sensacional, né? Opção de número... eu ia falar o número, eu ia falar a minutagem e ao mesmo tempo o número. Já perdi o número da minutagem. Enfim... Para você que escolheu essa opção, vamos entender o que pode aumentar a sua frequência. A questão principal, dar frutos. Essa carta traz esse nome, né, dar frutos, mas a primeira coisa que eu sinto quando olho para ela é a questão de um santuário. Santuário não é um lugar, santuário é um sentimento. É quando você sente que você tá em um lugar, e aí a gente usa esse nome para você entender como esse nome, como esse lugar chama, como esse sentimento chama. É muito fácil encontrar um lugar de santuário no mato, né, na natureza, porque a energia é uma energia mais sutil, né, é uma energia mais vibrante. Veja o fruto do seu trabalho. E olha que interessante, né, antes de eu ler a frase que tá aqui na carta, eu estou falando de santuário, e aí me veio assim, independente do quanto é o teu salário hoje, você só tá trabalhando? Ou você tá se permitindo construir essa sensação de santuário através do dinheiro que você recebe, através do fruto do seu trabalho. E aí tem doçura da vida, que interessante, porque junto com o 3 de copas, mostrando que você se relaciona, que você vai curtir a vida, que você se permite essa troca. E olha que interessante, né? Você se permite essa troca, mas você não se permite essa troca em lugares que podem ser tanto quanto contribuição também. Talvez você esteja se permitindo essas trocas em lugares que você se sente capaz, validado, validada, olhado, olhada, onde inclusive aqui
Você pode até usar de um tipo de vitimismo, não tô dizendo que você é vítima, mas tipo assim, aproveitar esse momento de, gente, olha aqui a minha questão, por uma, talvez, necessidade de ter isso de alguém, né, de sentir até, talvez, sentir, sei lá. E é a dualidade aqui acontecendo, né? Eu sempre falo, o mesmo tanto que você tem insegurança de ser uma pessoa incrível, é a mesma quantidade de pessoa incrível que você é. Tem uma barreira fina só entre vocês, não permitindo com que você seja essa pessoa incrível. Porque é justamente sobre isso, sabe? É sobre você se permitir novos lugares, que você traga esse sentimento de santuário com você, dentro do teu coração, que te traz uma reconexão com teus valores, que te traz uma reconexão com a tua autenticidade, com a tua essência, com a tua verdade, a verdade que está dentro do teu peito, não se ressoa ou não com o outro, dentro do teu peito, para você poder, então, usufruir realmente muito mais de você, e quem tá junto vai ser beneficiado, porque você vai estar sendo você, mas você vai estar usufruindo de você mesmo antes, percebe? Olha aqui no teu aprendizado, o mentor, né, que nessa carta vem com o nome de mentor nesse baralho, que é justamente você aprender, olha, duas caras. Eu tinha visto uma máscara, mas eu não tinha percebido a energia com o nome, a energia da carta, mas foi tudo que eu falei aqui. Aqui só veio com mais intensidade, dar 3 tapas nas nossas caras. E tenha a coragem de encarar isso, tá? Porque lembra que eu falei pra você que é fino a separação? Então, o que vai ajudar você a aumentar a sua frequência é você aprender a partir de um lugar que você sente que é santuário, que é um santuário. Já falei pra você como que você vai identificar que é santuário. Tem que se aproximar você da tua verdade, da tua essência, te deixar em paz, te deixar empoderado, empoderada, te deixar conectada com a tua verdade, você validando os seus próprios sentires, independente de quem vai validar ou não. E depois disso, aprenda a colocar isso, porque olha, eu tenho uma coisa para te dizer. Você talvez não saiba ainda, ou se você sabe, eu quero te relembrar. Isso é espiritualidade. E aí, isso sendo espiritualidade, aprenda a colocar no seu dia a dia. Você não precisa mais fingir. Não precisa mais fingir. Você está pronto para ser coroado com mais insights, verdade sobre si mesmo e elevação de entendimento de muitas verdades, de muitas visões de muitos e de mundos, e de muitas questões que vai te aparecer, que vai ser apresentada e dada para você de presente. Espero que tenha feito contribuição. Espero que tenha sido contribuição. Gratidão. Para você que escolheu a terceira opção, 28 e 26. Foi um pouquinho antes, mas foi a hora que eu olhei. Enfim, essa pedra aqui, vamos entender como aumentar a sua frequência, o que as cartas podem trazer para nós agora em relação a aumentar a nossa frequência. A sua frequência, você que escolheu essa opção. Que interessante, né? Essa justiça que traz 2 rostos, um olhando para o lado do sentimento, outro olhando para o lado do racional, trazendo uma coisa de que tudo tem seu lado, tudo tem sua verdade, porém elas coexistem juntas e elas precisam deste equilíbrio, né? Então todo mundo tem o seu lado da história e todo mundo que tem o seu lado da história vê com o próprio filtro, com a própria régua, com a própria visão de mundo. Então percebe?
a grandiosidade de entender que tem muitas coisas acontecendo, muitos sentires envolvidos, muitas questões, porém coexistindo em equilíbrio. Eu tô dizendo isso porque a carta que vai trazer o tema central pra gente fazer o que vai elevar a frequência, tá falando de lua de mel, trazendo também 2 animais. Nesse momento de troca, de partilha, liberar um ao outro. Se divirta e viva com curiosidade. Faz muito sentido com a carta da justiça você parar de colocar tudo e todos, e aqui não precisa ser só as pessoas, em caixinhas, em jaulas, ou você mesmo, né? Isso diminui sua frequência. Chegou muito momento, eu sinto que chegou muito momento para você descarregar isso e para você não desistir. Assim, a tua ferramenta sutil é persista. Ultrapasse todos os obstáculos. Todos. Porque aqui é o seguinte. A mensagem para você é: ou você prefere não ter ninguém apontando o dedo na sua cara, te julgando, e aí você não troca, não compartilha, porque assim é melhor. Ninguém vai me julgar, fica aqui sozinha, morro sozinha. É muito extremo. Vai te custar carregamento de karma. Porque a vida é sobre compartilhar, e é o que essa carta tá falando pra você. Porém, encontrar o equilíbrio nisso é preciso. E é justo que isso venha a partir do teu querer. Essa carta para mim hoje está falando sobre você escolher querer, reforçando a unidade nessas trocas. Existe uma unidade quando é justo que você escolha equilibrar, porque tem extremos. Ou tem um isolamento e ninguém entra, daí ninguém faz bagunça, ou tem essa questão de botar as pessoas na caixinha, ou abordar as coisas de uma forma mais como você sendo direcionando como um juiz. Tudo isso abaixa muito a sua energia, criatura divina. Eu costumo olhar, gente, é fora da curva, isso aqui é fora da curva. Eu costumo olhar primeiro esse primeiro momento, tá? Pra dar bastante intensidade no que tem aqui, pra depois vir pra estes 2 momentos, tá? Que de acordo com a minha tiragem é assim que eu trabalho. E olha só, cara, não, é fora do comum isso aqui. 2 de copas, falando de reciprocidade, falando de saber amar e ser amados, se permitindo amar e ser amado. Você só vai receber o que você quer quando você começar a dar primeiro o que você quer. E uma carta que fala sobre necessidades, né? Você nutrindo as suas necessidades. E para você aqui nesse aprendizado, nutrir as suas necessidades é aprender a amar, é aprender a coexistir com equilíbrio. Você vai se tornar até mais próspero. Tem prosperidade sendo alcançada por você. E isso é que vai aumentar a sua frequência. Espero que tenha sido contribuição. Gratidão. Vamos lá para a 4ª opção, para você que escolheu essa opção. Vamos entender o que tem aqui que vai fazer com que seja contribuição nessa questão de... gente, o que está acontecendo com vocês? Olha, vou dizer uma coisa para vocês, tá? Já é a 3ª vez que essa questão do equilíbrio vem. Já veio nesse oráculo, no tarô também já é a 3ª vez.
seguinte, se eu não me engano, vem, ó, vou olhar para você, ó, na primeira opção temos 2 questões de equilíbrio, se você quiser assistir a primeira opção, se você tiver tempo e disposição. Na segunda opção, a gente falou muito sobre espiritualidade, mas na terceira opção tivemos a questão do equilíbrio, tá? Aqui, 2 de copas, a balança da justiça, a unidade e, de novo, essa dualidade, né? Enfim. Nossa, Nath, mas pra que você mostrou todas as cartas assim? Olha, é sobre isso, mas pode ser uma questão aqui pra você, que é o que vem pra mim, principalmente com essa figura aqui, ó. Que é uma figura muito interessante desse tarô. Pode ser que estamos falando de algo coletivo que vai chegar pra você, vai te influenciar, vai te enviesar, vai ser uma questão pra você. E pode ser que você nem perceba, tá? Porém, chega pra você. Por que talvez você não perceba? Porque eu vejo você se cuidando. Você é uma pessoa que se cuida. Você tá trabalhando suas alquimias. Ao mesmo tempo que em alguns momentos você dá uma paralisada, dá uma esfriada, dá uma desanimada, você às vezes nem acredita muito em você mesmo, né? Fica dando essas pausadas. Aqui tá me dizendo que você se cuida. E você escolheu essa opção muito provavelmente porque é mais uma coisa que você tá buscando dentre tantas coisas que você tem buscado. E aí a chave para você, então, eu sinto que é essa carta e o complemento da chave tá aqui. Nós já vamos para cá. Essa carta ela é muito forte. E ela é muito poderosa. Eu sinto isso nesse momento. Porque você vai se ver tendo que dar conta. Sozinho. Não que vão te abandonar, enfim. Aqui é você meio que resistindo, assim, nadando contra a maré. Todo mundo indo para um lado e você tendo que ficar ali, honrando as coisas que você se comprometeu com você mesmo. Eu sinto isso no primeiro momento. Vamos ver o que mais que essa carta traz. Honre sua palavra. Quanto mais você acreditar em si mesmo, que é o que eu já falei praticamente, né? Mais abundância fluirá. Então, é muito sobre isso para você, aumentar a sua frequência. Eu sinto aqui que é assim, o redor não, assim, não é que você se sente desconectado do seu redor, é que o seu redor, tanto as pessoas quanto as situações, elas são contraditórias com as tuas crenças. E você tá aprendendo a lidar com isso no teu dia a dia. Você tá aprendendo a trazer as tuas escolhas, as tuas crenças no teu dia a dia. E fazer com que isso seja uma estrutura firme para você. Para que você consiga continuar. É isso que eu sinto aqui. Só que, olha, acredita na Nath. Vai ter fim esse peso, esse cansaço. Desde que, tem celebração junto com a carta de celebração. Gente, é surreal. É surreal. Enfim, para você aumentar a sua frequência, mantenha a honra no que você acredita, mesmo que fora tudo possa te indicar que é contra, sabe, não contribui, não te apoia, fica firme na tua busca, no teu processo, honra a tua palavra, acredita em você, fica firme nisso. Vai ter um fim este peso, este cansaço. E aí, como você vai fazer isso?
celebrando sozinho as suas pequenas conquistas com você mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo rapidinho aqui para finalizar, para não ficar muito longo esse vídeo. Vou dar um exemplo que é próximo a mim, porque daí eu consigo transmitir a mensagem, aí você encaixa na tua questão. Eu tô começando agora no YouTube. Então, quando eu vejo um comentário, se você entrar no meu YouTube, você vai ver lá 120 e poucos seguidores. Então, você vai perceber que eu comecei ontem. E as visualizações são muito pequenas, as curtidas são muito pequenas, comentários são muito pequenos, enfim. Se você se apegar ao que dizem que para você ser uma boa youtuber, você tem que ter seguidores, X curtidas. Se você se apegar em números, se você se apegar em quantidade e não ficar fixo, firme no que você acredita, por exemplo, eu acredito que um comentário num vídeo com poucas visualizações, para mim, tem mais qualidade, é mais significativo do que 1 milhão de visualizações, assim, num vídeo perdido, sem um comentário, por exemplo. Eu acredito que eu fico mais íntima de vocês, assim, enfim. Segue o roteiro, né? Tem que ter um planejamento, mas fica firme. Vai acabar e vai celebrando essas pequenas. Então aí tem um comentário, eu falo, uau, tem um comentário, ó. Sabe assim? Eu fico doida, gente, de verdade. Quando tem um comentário, eu falo, um comentário. Ai, muito bom. A última, para você que escolheu a quinta opção. Vamos lá entender sua mensagem. Ô, criatura, aumentando a sua frequência, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só. Oh. Gente, o tarô é fora da curva. Eles se conversam muito, é impressionante. Tem um possível movimento seu, movimento físico, tá? E aqui é o seguinte. Percebo que os pensamentos... aqui os pensamentos limitantes, que na verdade te prejudicam, tá? Eles fazem com que você se direcione na vida, dentro das tuas escolhas, influenciando muito as tuas escolhas, inclusive. Vejo você se movendo, indo para o lado contrário do que você deveria ir. Porque eu sinto muito um movimento, quando na verdade não é sobre muitos movimentos. É um movimento mais fluido, mais controlado, não é sobre controlar, é sobre dominar a si mesmo. E aí o controle do movimento, ele acontece por consequência de você voltar para si, dominar as emoções. Dominar aqui é quando você toma o controle no sentido assim, não é quando você não sente. Aqui tá pedindo para você sentir. Inclusive, você pode estar querendo fazer muito movimento fora de você para fugir do sentir, porque tá confuso. Só que tem poder. Tem muito poder, você tá no limiar. Então, isso abaixa a tua frequência, né? E aí é por isso que você tem esses pensamentos negativos que fazem você se mover contra você mesma. Muitos movimentos. Aqui tá pedindo para você respirar, para você parar, para você sentir, para você entender os teus pensamentos, porque o pensamento ele chega, você não acolhe ele, mas ele vai para o teu corpo te movendo no mundo e, na verdade, esse movimento está sendo contrário. Tem que ser um movimento de introspecção, de acolhimento, para você poder entender esses pensamentos negativos.
Vamos ver o que a carta tá falando. Você se libertando do seu próprio julgamento severo, percebe? Tem julgamentos severos e tá vindo na mente, exija mais espaço. Ah, mas esses pensamentos não são seus, tá? Eles não são seus. Você tá considerando que é seu, mas eles não são seus. Não são. Ó, tudo tá pedindo aqui, tudo tá pedindo um movimento pra dentro e não um movimento pra fora. Esse movimento para dentro te pede abertura e um olhar para os pensamentos. Não é para você fugir do que você vai sentir, pelo contrário, para você sentir. Mesmo que doa um pouco, mesmo que seja desconfortável, é sobre você crescer, tá? E crescimento dói. Dói. Aí, quando você percebe os teus pensamentos, se abre para ele e sente que realmente você tá tendo aqueles pensamentos que estão te limitando, que estão te causando incômodo, dor, você não tá gostando do jeito que você tá pensando, não é você. Esses pensamentos, eles chegam, não são seus, mas fazem parte desse processo, por isso que precisa do seu acolhimento. Isso vai aumentar a tua frequência. Porque quando você acolhe, encara, olha para eles com coragem, olha, vai com medo mesmo, aqui para você você precisa enfrentar, tá? Enfrenta a sua cabeça, enfrenta seu coração, enfrenta, volta, faz o movimento para dentro. Eu sinto que vai ser muito mais fácil. Parece, e no comecinho pode ser ruim, mas tem algo para ser liberado aqui. Tem algo, um descarregamento de energia que precisa ser liberado, que já foi. Fim de karma, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Para um despertar. Pode parecer agora, pode parecer que não, mas tem muitas opções para você plantar suas sementes lá, depois que esse descarregamento acontecer. Então é isso que vai aumentar a sua frequência. Você libertar seus pensamentos, os seus julgamentos severos sobre você mesmo, fazendo o movimento para dentro, não se ocupando muito aqui fora, não são seus. Olha para isso, respira, sente que tem um descarregamento nesse processo aí. O despertar, os insights vão te ajudar a aumentar a sua frequência. Gente, espero que tenha sido contribuição e gratidão.